Meu nome é Ivanivaldo, faço parte da Geração Jesus Cristo. O único ministério que hoje Jesus Cristo está contando nesta terra, liderada pelo último Elias, o pastor Tupirani, sacerdote do Deus Altíssimo, onde está descrito lá em Malaquias 4:5, em Mateus 17:11. Eu quero dizer por que não voto. Eu não voto porque Jesus Cristo, nosso líder, eu como parte da Igreja de Jesus Cristo, ele não deu determinação alguma para que possamos eleger homens para controlar a vida e o caráter de outros homens. Eu não voto porque Jesus Cristo esteve nesta terra, deixou vir até ele puta, deixou vir até ele ladrão, homicida, pecadores em geral, mas deixou vir para eles serem influenciados pela regra dele, serem influenciados pela doutrina dele e decidir com o livre-arbítrio que o homem tem em seguir ou não. Nós vimos Jesus Cristo andou nessa terra. Em momento algum ele fez alguma aliança, ecumenizou, ele fez algum pacto com Roma, com o sistema. Inclusive vemos Jesus Cristo chamar o governador da Galileia, Herodes, de ladrão. Em Mateus capítulo 23, vimos Jesus Cristo chamar os escribas, fariseus, saduceus, toda aquela facção, todos aqueles partidos que eram verdadeiros partidos políticos, facções de levianos, de mentirosos, de enganadores, de que estavam em pecado, no erro. E o tempo todo descendo chicote naquele povo, naquelas facções que já haviam se corrompido, já haviam vendido seu caráter para Roma. Então, em momento algum, vimos nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, se envolver com essa bandalheira, com essa podridão da política. Então, quando olhamos para um lado e vemos nosso semelhante sendo destruído dentro de uma unidade de saúde, porque às vezes ele entra com a enfermidade por causa de uma infecção hospitalar, porque não tem uma higiene adequada, não tem uma climatização adequada, não tem um recurso necessário para que aquele paciente possa ser bem atendido, ou uma tal de regulação para a unidade de suporte avançado. Por esse motivo, aquele paciente vem a óbito, e não é um nem dois. Eu já vivenciei isso com pessoas, com o próprio meu pai. Então, eu não voto porque quando eu olho aquele pai de família, aquela mãe de família, desesperada porque não pode dar o celular a seu filho com medo do meliante vir e tomar aquele celular. Eu não voto porque agora estamos no outono, está chegando o inverno, e vemos pessoas desesperadas, principalmente aqui em Salvador, que é uma cidade de altos e baixos, o relevo acentuado. Então, vemos pessoas desesperadas porque por causa de uma encosta que não foi feita, desesperada, com medo de perder a sua família, com medo de perder o patrimônio que foi construído ali com muito esforço. Então, eu não voto porque eu estou cansado de olhar para a televisão e ver notícia ininterrupta de ladrões. Eu não voto porque eu estou cansado de olhar mais um noticiário dizendo que aquele empresário foi coagido a dar propina, a pagar propina, porque qualquer empresário nesse país, qualquer pessoa que quer tocar um negócio e ele foi expandir seu negócio, se ele não der propina, ele quebra. O sistema é blindado. Eu não voto porque a Bíblia diz que puta, viado, homicida, ladrão, não herdará o reino do céu. E aí ainda Jesus Cristo
relata na sua escritura, na escritura sagrada, que não devemos nos associar a eles. Então, o que é que os políticos são? O que é que os partidos políticos são? São verdadeiras facções. Os políticos são verdadeiros homicidas, são verdadeiros ladrões. Ali dentro tem o quê? Ali dentro, agora em Brasília, naquele congresso, na Câmara dos Deputados, tem as facções dos viados, facções das putas, facções dos promíscuos, facções dos ladrões, que todos ali estão, independente, todo político é ladrão, qualquer um que entrar ali vira ladrão, mesmo que tenha seu caráter íntegro, sua integridade, que vive numa sociedade de integridade, mas entrou ali, o caráter é destruído. Vira ladrão, vira assassino. Porque em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, Jesus Cristo dá um recado aos seus. Ele diz: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice em seus pecados. Se você sabe que ali é podre, se você sabe que aquilo é nojento, se você sabe que para se eleger você tem que entrar em um partido político que tem as mãos manchadas de sangue, que todo partido político tem a mão manchada de sangue, você sabe que você, para se eleger um deputado federal, você tem que gastar 5, 10 milhões, e você não tem esse recurso. Como é que você vai entrar naquela podridão? Como é que você vai entrar naquela bandalheira? Como você vai entrar? Vimos no impeachment daquela ladra Dilma, que foi destituída do seu cargo. Muitos deputados e deputadas também, essa banda toda, essa bandalheira toda, dizer: minha opinião é essa, mas eu tenho que votar de acordo ao partido. Então você não tem livre-arbítrio. Você está trabalhando em prol de uma facção, de prol de um partido que tem suas próprias regras. Então, não vote. Vai fazer mais ou menos, estive até no TRE, porque ia ser cancelado, cadê o CPF? Eu disse: eu nem paguei, na verdade assinei um papel lá, como não tinha condições de pagar, e não vou pagar aquela desgraça mesmo. Não vote, você vai lá e assina uma besteira, rapaz. Se você tem necessidade do seu CPF, de alguma coisa, não vote. Não vá lá, nas eleições, dia de domingo, vai pra praia, vai passear, pega sua família, vai num restaurante, vai curtir alguma coisa, não vai lá não, rapaz. Não vote essa desgraça não, esses caras trabalham em pró pra fuder você, rapaz. Abre os olhos. Esses caras trabalham em quê, rapaz? Esses caras querem esses caras trabalham em pró deles, do sistema podre a quem defende, e em pró da prole deles. Acabou, mas ele tá vindo aí, você sossego. Acabou todos eles, rapaz, entrou naquela desgraça, se sujou, não tem por onde correr. E agora, mais vergonhoso ainda, são os caras que se descrente, os assembleianos. Eu não vou falar aqui o que me disseram. Eu vou falar aqui o que eu já vivenciei, que eu já fiz parte daquela desgraça, da Assembleia de Deus. Deus com mão forte me tirou da terra do Egito, por muita misericórdia. Então, é tão cômico a situação, é tão cômico. Eu fazia parte daquele antro de prostituição espiritual, Assembleia de Deus. E os caras se vendem por tão pouco. Aqui em Salvador, na época de João Henrique, que ia ser candidato a prefeito, mandou um negócio de uns pão com manteiga, não sei se tinha queijo, um negócio de um sanduíche, um negócio assim, um negócio, rapaz, e começou a distribuir, as pessoas ficaram alegres, aquela coisa toda, e as pessoas se vendem tão pouco, por tão pouco, esses caras sabem que compram esse povo por tão pouco, que ele não se preocupa. Outra situação que eu também participei, e Deus com muita misericórdia me tirou daquele antro de prostituição espiritual, aquele igreja batista que está envolvida toda na lama do G12, daquele governo do 12, aquela profanação toda. Então, eu trabalho em um local que um colega de trabalho chegou para mim e falou assim: rapaz, você é candidato a vereador. E ele disse que tinha conversado com o pastor, com o apóstolo, né, a apóstola dele, e ele disse que, olha como é a conversa. E ele disse assim: rapaz, e apóstolo, dá para me apoiar? O pastor, vou ver aí.
Depois ele estava chateado porque o apóstolo não apoiou, porque já tinha fechado com outro cara. Por que ele tinha fechado com outro cara? Porque ele sabia que ganhava. Então a conversa dos caras é essa: é fechar, é grana, é dinheiro. Rapaz, sai dessa desgraça, rapaz, bota o joelho no chão, pergunta ao Deus vivo. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, fala com teu Deus, pergunta a ele onde ele quer a direção, para ele ir. Eu sei onde é a direção, só tem um lugar hoje para você ir. É através do ministério Geração Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo caiu nesta terra, profanou, prevaricou. Então Jesus Cristo levantou o ministério através do último Elias, o pastor Tupirani. É o único local onde você verá Jesus. Se você tem dúvida, bota o joelho no chão, pergunte ao teu Criador e ele te dirá. Se tiver humildade, encontrará a verdade. Então, não vote, rapaz, não vote nessa desgraça. Não vote. Não corrompa o seu caráter, porque a partir do momento que você está dando credibilidade a essa desgraça, a esses políticos, a esses ladrões, esses bandidos, esses assassinos, você está compactuando com todo o erro dele. E o chicote de Jesus Cristo não vai alcançar só os políticos. Vai alcançar todos aqueles que compactuam, todos aqueles que se agrada, todos aqueles que se beneficia desse sistema podre, profânico, satânico, aonde o Deus desse século, Satanás, comanda, governa e influencia as mentes desses políticos. Então, não vote, rapaz, não vote. Não degenere seu caráter. Não degenere seu caráter, não vote, diga não. Jesus Cristo, agora em 2070, descerá nesta terra. Implantará seu reinado milenar, por 1000 anos nessa terra. Descerá junto com os teus santos e regerá essa terra com cetro de ferro. E todos esse sistema profano, corrompido, satânico, toda essa política serão destituída. Todos os magistrados serão destituídos do seu poder. E quem governará esse mundo é Jesus Cristo, por 1000 anos, juntamente com seus santos. Então, Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos.